Voltamos. Voltamos aqui. Estou esperando o Alberto reconectar para a gente continuar a live. Estamos voltando aqui, tá? Só estou esperando o Alberto para a gente reconectar. O Instagram foi muito mal educado comigo, ele desligou na minha cara. Já estamos entrando de novo. Estamos só esperando aí. Entrou. Não. Visualizar. Mirante. O Alberto já está conectando. Pronto. Cadê o Alberto? Voltou? Voltou. Gente, o Instagram, assim, na minha cara desligou. Nem me esperou despedir de vocês. Ele fez tum. Simplesmente assim. Mal educado, né? Mal Não foi isso que a gente educado. ensinou para ele, né? Coisa Poxa. feia. Bom, vamos esperar ver se o pessoal já está por aí. Já está por aí, né? A Clau também pergunta se é legal deixar o Insta ligado ao Face diretamente, ou seja, se você posta uma foto no Insta, se ela já posta automaticamente no Face, é uma boa estratégia. Isso é uma pergunta que me fazem sempre. Olha, é a Clau que perguntou, né? A Clau. Clau, eu não te conheço, mas eu já tô com essa intimidade toda com você. Tá, Clau? O que eu sugiro? Idealmente, o mundo ideal é não fazer, né? Porque o ideal é que você tenha conteúdo exclusivo para o Instagram e exclusivo do Facebook, para performar melhor. Agora, a gente sabe como é a rotina das pessoas, a gente sabe da correria do dia a dia, a gente sabe de tudo isso, tá? Então, dentro desse contexto, você pode fazer. Você pode fazer. É até legal para você ter você ter um balizador de qual conteúdo performa melhor em qual página, né? Porque de repente você posta uma foto que ela vai super bem no Instagram e não vai tão bem no Facebook, e às vezes você posta outra coisa que acontece o contrário, né? Então é legal para a gente fazer esse teste também e saber o que performa melhor. É o cenário mais ideal do mundo? Não é. Mas na rotina, na realidade, a gente sabe o que acontece e não tem problema nenhum com isso, tá? Pode continuar fazendo. Às vezes pode ser até uma, sei lá, uma estratégia de manutenção, né? A pessoa já tem Claro, o Facebook, tá claro. bom, vou deixar de postar, não. Então vou replicar e quando arrumar um tempinho eu vou fazer uma coisa só Sim, para... sim. É melhor do que não postar nada. Isso sem dúvida nenhuma. Então, se a maneira que você consegue fazer, prega o pau, como diz no interior. O Fernando Rezende pergunta se patrocinado funciona. Funciona muito. Funciona muito. Por quê? Como eu falei no começo da live, não sei se você já estava participando, Fernando, organicamente o Instagram ou o Facebook, qualquer uma das duas, ele vai distribuir o seu conteúdo de 3 a 5% das pessoas que seguem você. Tá? Por quê? Porque a estratégia de negócio dele é de fato que você patrocine, né, para que apareça para mais gente. Né? Porque senão virou ONG, né? virou boa ação e aí a rede social não se sustenta. Né? Então, a maneira que eles encontraram para monetizar isso é através do link patrocinado. A resposta para isso, dentro do link patrocinado, eu sei que não é a resposta mais legal do mundo, talvez não seja nem o que você queria ouvir, mas não existe outro caminho a não ser o teste. Por quê? Quando a gente fala de coisas gerais, né, do tipo, eu vendo carro, beleza, você tem inclusive o filtro, pessoas que têm carro, para você traçar um perfil no Facebook. Agora, a gente não tem isso de cavalo. Né? Então, a única maneira da gente começar a criar esse público para a gente é na unha, né? É fazendo e construindo dia a dia. Né? Anúncio a anúncio. A gente vai fazendo isso, né? Porque a gente tem muitas possibilidades de filtros, de localização, de um monte de coisa. A gente fez uma estratégia para um cliente nosso muito legal durante o indoor da Paulista. A gente consegue fazer um anúncio aparecer para quem está dentro da Hípica Paulista durante o indoor. Ai, maravilhoso. Né? A gente chega nesse nível de assertividade. Né? Então a gente, eu quero que apareça para homens e mulheres de 25 a 35 anos
de uma faixa de uma renda tal que seja profissional liberal, ou empresário, ou advogado, e que esteja nesse endereço, nesse dia, nessa hora. Quer dizer, a gente consegue chegar nisso. A rede social permite isso para a gente, né? Essa assertividade maior. E isso não tem preço. E a gente consegue fazer isso com um investimento super baixo, né? Sim. Tipo, isso é muito legal, isso é muito bacana. Mas o mais importante, quando a gente fala de rede social, de internet, as pessoas imaginam que é o efeito borboleta, né? Uma borboleta bate a asa de um lado do mundo e faz um furacão na outra ponta. E a verdade não é essa. A gente imagina, é um post bombástico que vai bombar, todo mundo vai ver, vai compartilhar, vai virar um negócio. E a realidade não é essa. A realidade é construção, dia a dia, tá? Criando essa relevância do conteúdo para você ter o seu público. O público que é, como a gente está falando aqui com o Equestrian e Covid, eu não quero falar só com quem é do cavalo. Eu quero falar com quem é do cavalo e que é Equestrian Covid na veia. Entendeu? Eu quero falar com quem é apaixonado por isso, né? Aí a gente está criando esse público, essa audiência que quer saber da gente. E isso se reflete no negócio, em especial na fidelização. Porque a probabilidade de vir um concorrente e oferecer um preço mais barato e esse cliente não ir embora é maior. Sem dúvida. Porque ele é você na veia. Ele é você futebol clube. Né? Ou seja, é mais válido fazer um conteúdo com investimento menor, mas que seja perene, né? Que tenha frequência. Sim. Do que, de repente, vamos colocar R$1.000 num post aqui que vai bombar, vou ter 500 curtidas. Sim. E depois não tem mais nada, né? Eu tenho clientes que investem R$300 por mês em rede social e falam praticamente com o Brasil inteiro com R$300 por mês, né? E isso numa construção linear, né? Não é assim, investir 1.000, aí não investi mais nada. Aí daqui uma semana investi 1.000, não investi mais nada. Da outra semana investi 1.000 e não investi mais. Não. A gente faz uma projeção onde ele passa o mês inteiro presente nas redes sociais das pessoas, né? Isso ajuda no engajamento, isso ajuda em tudo isso. Sem dúvida. Bom, aqui a Mariluz pergunta, eu acho que ela contextualizou essa pergunta quando você falou dos seguidores, Alberto, que seguir muita gente não é bom, então é melhor. Então, qual que é a estratégia de como chamar essa pessoa para te seguir? Ela pergunta, tem que convidar? Não tem? Como é que você aborda essa pessoa? Eu acho legal convidar. Tá? É simpático, né? Porque a gente tem que lembrar que às vezes a gente coloca a internet no meio da história, a gente acha que é uma coisa muito distante. E, na verdade, no final da história, é uma pessoa de um lado e outra pessoa do outro lado, conversando, né? Então, o convite, ele é simpático. Ele é simpático. O que não é simpático? Aquele convite igual para todo mundo. Né? Aquela coisa de linha de produção. Né? Então, dá mais trabalho? Dá bem mais trabalho. Né? Mas o resultado que você vai ter disso é muito maior do que se você mandar uma mensagem padrão para todo mundo. Uhum. Tá? Então, agora, você vai fazer isso com todo mundo? Não. Escolha o público que você entenda. Não, esse criador de cavalo é um cara que eu quero ter contato com ele. Esse cara, selecione 20. Seleciona 20. Durante a semana, fala com esses 20. Semana que vem, mais 20. Semana que vem, mais 20. A hora que você vê, passou o mês inteiro, você falou com 200 pessoas e não doeu nada. Né? É a estratégia do queijo suíço. Você come um pouquinho por dia. Não precisa fazer tudo de uma vez. Vai construindo. Vai fazendo. E a coisa vai acontecendo. Requer uma certa disciplina, né? Assim, Sem dúvida. Sem dúvida. Tá bom, tudo bem. Vou reservar um tempo só para isso hoje. E todo dia, pontualmente, eu vou fazer. Sim. Dicas Cavalo. Pergunta por que você escolheu o nome Mirante? Ótimo. Quando eu estava pensando, há 7 anos atrás, eu estava no Pantanal, no Mato Grosso, em Cuiabá, lá em Poconé. Eu fui conhecer o cavalo pantaneiro, tenho um grande amigo zootecnista lá. E como eu falei, eu sou de Avaré, e em Avaré um rebanho grande de gado, a gente está falando de 250, 300 cabeças.
Eu queria saber o que que era manejar 3.000 cabeças de vaca. Eu queria saber o que que era o mundo um mundo branco, né? Que é o mar branco que eles falavam. E fui conhecer o cavalo pantaneiro. E um dia andando no meio do Pantanal, eu estava pensando num nome, eu já vinha pensando no nome há pelo menos um mês. Mas eu não queria no nome da empresa nada de horse alguma coisa. Entendeu? Eu falei assim, não, esse clichê aí eu não quero, eu preciso ser diferente. E aí eu comecei a pensar, eu comecei a maquinar um monte de coisa, e eu falei assim, cara, quando você precisa de uma visão do todo, quando você precisa de uma visão para frente, uma visão na longa distância, aonde você vai? É no mirante que você sobe, né? Que o mirante te dá essa visão. Eu falei, puxa vida, agora achei o nome. É isso. Aí eu já dei um grito no meio do Pantanal, também já achei! E aí foi essa a história. Muito Né? bom. E tem uma coisa legal, que o logo da Mirante é um cavalo pastando, né? E muita gente me pergunta por que não é um cavalo olhando para frente, né? Por que não é um cavalo mirando lá na frente, ou enfim. Porque, para mim, a visão da história é um pouquinho diferente. A nossa visão é no bem-estar do cavalo também, né? A gente tem uma responsabilidade com os animais, né? E a representação do cavalo calmo, tranquilo, no bem-estar, é um cavalo pastando. Sim. Né? Então, essa que é a concepção nossa, que essa que é um pouco até do DNA da Mirante, né? Da razão da gente existir. E que mostra então, que essa explicação. e você entende da alma do cavalo mesmo, né? Porque não é o mundo de Marlboro, é o mundo do cavalo, né? Assim, É isso aí, não é um mundo de Marlboro. Muito bem. que legal, que bonita história. Obrigada, Alberto, por compartilhar. Imagina. Bom, Dicas Cavalo também pergunta se quando você abriu a Mirante, se você já tinha cliente em vista ou se você foi buscar, foi prospectar depois de abrir. Cara, eu vou te falar o que eu fiz. Eu me formei no Gestão e Equinocultura em 2012, em dezembro. Em 2013, a Mirante nasceu. Eu tinha 5 mil reais no bolso e não tinha nem onde morar. A verdade é essa. Eu morava com alguns amigos em Sorocaba na época. Só que antes disso acontecer, o que eu fiz? Eu conversei com os meus professores do Gestão e Equinocultura, na época. Eu fui conversar com o Roberto Arruda, que é o responsável pelo estudo do complexo cavalo, né? Que resumiu o mercado de cavalo em números, né? Pela primeira vez. E fui falar para ele, falei assim, cara, eu tenho essa ideia de negócio, o que vocês acham? Falei com a Luísa, falei com a Cláudia Lechonsky, né? Falei assim, com as minhas referências de cavalo, né? E aí eles falaram assim, cara, existe essa demanda no mercado. Não existe um caminho pronto, né? Mas existe essa demanda. Tem uma possibilidade desse negócio acontecer. Então eu falei, cara, eu vou meter as caras com isso. No primeiro ano da Mirante, eu fiz um logo e um site, o ano inteiro. Esse foi o primeiro ano da Mirante. Né? Era pequenininho, estava começando, praticamente ninguém me conhecia, né? As pessoas me conheciam de um lugar que eu trabalhei. Agora eu, por conta, muita gente não conhecia. Eu ia para as provas de cavalo, eu ficava andando à toa lá dentro. Né? Porque às vezes você encontra alguém, conhece alguém te apresenta alguém, e por muitos anos eu fiz isso. Né? Quando eu era aluno de gestão, eu escutei de um professor assim, é melhor você andar à toa do que ficar à toa. Então vá andar à toa em lugar que tem cavalo. Porque o que vai acontecer? Em algum momento, vai ter um cavalo que vai ter problema para embarcar num trailer, vai precisar de mais gente para ajudar, vai precisar não sei o quê, vai precisar pegar ração, desembarcar. Alguma coisa acontece numa prova. E se você está lá, você pode ajudar. E você pode conhecer alguém e as coisas podem acontecer. Né? Mas tem que ir lá. Tem que acordar cedo, montar no seu carrinho e ir lá. Né? E o primeiro ano da Mirante foi assim. E devagarzinho as coisas foram acontecendo. Né? Aí no segundo ano, nós fizemos 6 trabalhos no segundo ano. Assim, poxa, mas só 6? Cara, no primeiro eu fiz 2. Quer dizer, é um pouco da gente olhar o copo meio cheio também. Né? A gente fala assim, cara... E aí no meio disso tudo, eu morava com meus amigos em Sorocaba, eles me ajudaram muito. Eu sou grato com eles até hoje, que foi uma fase começo.
né? Começo de vida é assim mesmo, como meu pai fala, começo de angu é mingau. Se você não ir mexendo, o caldo não engrossa, né? Tem que ir mexendo, tem que ir Eu tô, mexendo. E eu tô esses amigos... adorando suas frases, Alberto. Eu tô adorando. Vou levar pra Ah, vida. eu tenho várias. Eu só converso com frase pronta. Então, isso é muito legal, né? Meus amigos me ajudaram muito nessa fase, né? Porque era uma fase bem de vaca magra mesmo. Por quê? Porque as pessoas não entendiam o que eu fazia. Óbvio, é começo de negócio, né? Leva um tempo para que o mercado entenda o que você faz, né? E além disso, ele entender e falar assim, não, o que ele faz é diferente do que está aí. Leva um tempo. Para você ter uma ideia, eu demorei de 4 a 5 anos para eu chegar numa prova e uma pessoa falar assim, Roberto, eu precisava falar com você. Ô, Roberto, cara, ainda bem que você está aqui, eu precisava falar com você. Mas foram 5 anos indo para as provas, vai lá, conversa com um, conversa com outro, se apresenta, fala o que você faz, como que você faz. Pode não sair nada naquele evento, mas vá. Vá, você está plantando uma sementinha, você está plantando alguma coisa. Precisa de Sabe, muita paixão, né, Alberto? De muito, muita paixão, muito, muita muito, motivação própria, assim, né? Para manter muito. esse grau de comprometimento com o que você está fazendo. E não falar, bom, tá bom, gente, não virou nada, vamos aí, cadê? Mandar currículo. E o Muito mercado bonita de essa cavalo, história. obrigado, obrigado. E o mercado de cavalo é um mercado tardio. Não tem jeito, ele é tardio porque ele gira devagar, né? Um potro que nasce hoje, ele vai demorar 3 anos para ser domado, ele vai demorar pelo menos mais um para entrar em pista. Quer dizer, a gente está falando de 7 anos de um ciclo entre um potro que nasceu até ele passar por tudo isso, ganhar, virar um garanhão, virar um reprodutor, ficar famoso. Quer dizer, o ciclo do cavalo é muito demorado. Sim. Né? Isso é uma coisa que quem é profissional do segmento precisa entender isso, né? Que leva tempo. Os meus professores do gestão, a Cláudia, o Aloysio, sempre diziam, a conta são 10 anos. São 10 anos para você se tornar, para as pessoas lembrarem de você pelo que você faz. Né? E a história é mais ou menos essa. Os primeiros 3 anos você está ali, as pessoas estão vendo você, mas não sabem direito o que é. A partir do 3º, 4º ano, as pessoas já têm um ou outro que começa a entender e aí você passa a ser solução para aquelas 2 ou 3. Aquelas 2 ou 3 falam para outra pessoa e a coisa vai criando volume. Né? Sem dúvida. Então, não é que você vai passar 10 anos comendo pão que o diabo amassou. Não vai acontecer isso. Mas vai passar 10 anos para que o mercado entenda quem você é, de fato. Isso eu não tenho a menor dúvida. E é um mercado muito tradicional também, né? Assim, o mundo do cavalo é fechado em si, né? Ele tem uma resistência grande para novas entradas, né? Novas tentativas, assim, novas abordagens. Então, muito mais mérito, assim, pela sua iniciativa de manter isso, assim, para romper essa barreira mesmo. Olha, Obrigado. precisa de muita resiliência mesmo. mais do que uma pandemia. Você vai tirar essa pandemia de dentro. Não, agora o couro vai ficando grosso, né? Você vai tomando pancada e vai aprendendo, mas isso é com todo mundo. Isso não é só comigo, não. Isso aí é pré-requisito da vida, né? Não tem... Que aí eu lembro, que já que você tá gostando das frases, Julia, tem uma frase que meu pai me fala desde pequenininho, que meu pai é cheio das frases prontas. Quem conhece meu pai sabe. Né? Pode até comentar aí se alguém tiver que conhece ele. Ele fala para mim desde quando eu sou criança, tá? E eu levo isso como filosofia de vida até hoje. Ele fala assim, se você não aguenta o peso da mala, você não inventa a viagem. Ótimo, sensacional. Puta. Então toda vez na minha vida que eu falei assim, cara, eu vou largar a mão desse negócio, eu vou fazer outra coisa da minha vida, pelo amor de Deus, não tá dando certo, tá tudo errado. Eu falo assim, não, eu inventei essa viagem, agora eu vou carregar essa mala, agora é que eu vou mesmo. E é engraçado, porque virou meio que uma filosofia de vida mesmo, é uma coisa que me motiva. É uma coisa que eu falo assim, não... É simples e cheio de sabedoria, né? Assim, tem a sabedoria da vida aí. Para tudo, né? A sua mala pode ser profissão, pode ser um relacionamento. O que for, pode ser casamento, pode ser qualquer coisa. Faculdade. Estou fazendo faculdade, quero abandonar. Cara, segura tua mala e vai. Sabe? É mais ou menos por aí.
É muito Amei. legal. Olha aqui, faz um perfil frases do pai do Beta. Aí eu acho que vai fazer sucesso. Olha, Ah, tem conteúdo, viu? Porque o homem é uma metralhadora, o homem não para. aqui, desculpa que eu não consigo ver os nomes, então só vou falar o nome do perfil, que é KJ Dantas. Eu não consigo ver o nome de quem que mandou. Ela pergunta, ou ele não, ter perfil profissional e um pessoal é bom ou ter um misto dos dois? Eu prefiro sempre, para negócio, foque no profissional. Tá? O seu perfil pessoal, fique à vontade para você postar o que você quiser lá. Tá? Não se preocupe com isso. Tá? Fica só... eu tenho meu perfil pessoal também, que é o Beto Guerra 1. Às vezes eu compartilho algumas coisas da Mirante no meu perfil pessoal. Não é sempre, mas às vezes eu posto. Mas é legal a gente desvincular uma coisa da outra. Primeiro que quando você cria um perfil profissional, isso quer dizer também que você vai criar uma fanpage no Facebook ou uma conta profissional no Instagram. Você vai ter acesso a informações que a sua conta pessoal não vai te dar. Né? Do perfil de público, de quantos acessos, os dias da semana que as pessoas mais veem. Né? Então isso você vai ter no seu perfil profissional. E principalmente no seu perfil profissional, a gente vai fazer aquele trabalho que eu comentei na outra live, de você filtrar as pessoas que você segue. No seu perfil pessoal, cara, segue quem você quiser, quantas pessoas você quiser, não tem problema nenhum. Mas no seu perfil profissional, não é lugar para você seguir os amigos da infância, não é lugar para você seguir família, a não ser que sua família e seus amigos de infância estejam envolvidas com cavalo, tá? Mas ali é lugar para você focar exclusivamente no profissional, né? Então, é muito recomendável que você separe a conta pessoal da profissional, tá? Perfeito. A Dani, tem uma pergunta do Marcos, que ele fez no final da outra live, mas ele repetiu a pergunta aqui. Marcos, eu vou então seguir a sequência das perguntas daqui para chegar na sua, tá? Legal. A Dani pergunta, no nosso meio, a propaganda patrocinada vale a pena em nível nacional ou é melhor estadual? Depende um pouco do seu negócio, tá? Isso eu entendo que ela está falando de rede social, né? Não é anúncio em revista regional ou revista nacional, eu imagino. Depende um pouco do seu negócio, né? A gente consegue filtrar muito dentro da rede social, né? Até eu quero que apareça só um raio de 30 quilômetros a partir da minha cidade. Se você é um centro equestre que atende regionalmente, não faz sentido você anunciar para o estado inteiro, né? Você pode anunciar... eu estou vendo aqui, ela falou rede social. Legal, Dani. Se você tem um negócio local, né, filtre somente pelo local que você trabalha, pela cidade, as cidades vizinhas de onde você está. Você, inclusive, vai ter uma possibilidade de atingir mais pessoas com o mesmo investimento, porque a área geográfica que você vai trabalhar é muito menor. Né? Concorda comigo, se você investir R$100 para falar com São Paulo, que é onde eu estou agora, é uma coisa. Agora, investir R$100 para falar com o estado de São Paulo é outra coisa muito diferente. Né? Então, você consegue até filtrar melhor o seu público quando você anuncia regionalmente falando. Tá? Então, a minha sugestão é que você faça isso localizado. Né? Você pode, inclusive, a minha atuação é nacional. Divida ela por estados. Assim, eu quero um anúncio para o estado de São Paulo, eu quero um anúncio no estado de Minas, eu quero um anúncio no Paraná, para você ver como que as coisas se performam nos estados. Né? Porque as informações que vão vir para você, com certeza, são diferentes. Perfeito. A Dani continua com uma outra pergunta. Qual a frequência que você indica para as postagens? Desculpa, não entendi. Qual é a frequência que você indica para as postagens? Considerando ela maneja um centro de treinamento equestre, de salto. Boa, boa. Eu fiz um post sobre isso, eu fiz um vídeo sobre isso semana passada na página da Mirante. Que é essa pergunta que vem sempre. E ela é realmente importante a gente falar dela. Por quê?
Lembra na live passada quando eu falei que o mais importante é o conteúdo? Né? Na rede social, Dani, não existe uma regra do quanto você deve postar. Tá? Poste todo dia é melhor do que postar 3 vezes por semana. Não. Pela experiência prática que a gente tem aqui, com os clientes que a gente depende, do que a gente já fez no mercado, a gente sabe que algo em torno entre 2 e 3 posts por semana já é um bom começo. Tá? Você não precisa postar 2, 3 vezes por dia, nem nada disso. Poste 2, 3 vezes por semana já é um bom começo para a sua estratégia. Tá? Até porque isso vai demandar um tempo seu de parar e conseguir preparar esse conteúdo. Né? E aí você vai perceber que conforme o tempo vai passando, você vai ficando mais habilidosa e você vai precisar de menos tempo para produzir o mesmo conteúdo. Então você vai conseguir postar mais vezes na sua rede social sem perder a qualidade dos 3 posts por semana. Entendeu? E isso é muito importante. Isso é muito legal. Mas, de regra geral, comece com 2 ou 3 posts por semana, que é suficiente. Tá? Eu vou me atrever a fazer um complemento. Beto, me corrija se eu estiver errada, mas... Por favor, você é colega da área. Pelo menos nas empresas que a gente atende na agência, estava havendo uma preocupação muito grande em postar coisas que estejam alinhadas ao que a gente está vivendo, com responsabilidade. Sim. Então, sim, a gente atende, por exemplo, um lugar de eventos. Não se pode postar uma foto... Rolando evento. Não está rolando evento e não se pode nem fazer um TBT quando tinha muita gente, porque você está passando uma imagem da sua marca, né? Então, sim. Ela tem que estar alinhada à responsabilidade social, de uma certa forma, né? Que a gente está tendo esse cuidado com a saúde, com a questão do isolamento social. Então, eu acho que isso é importante de frisar, porque por mais que os centros equestres, os aras, sejam locais abertos, né, que não circulem, não tenham aglomerações, nem nada disso. Já hoje se vê 10 pessoas como alguma coisa demais, né? Tinha muita gente ali, o que estava fazendo tanta gente? Não precisa ir longe, né? A Pugliese teve um prejuízo de 3 milhões agora, por conta da festa que ela fez na casa dela. Exatamente. Então, eu acho que vale a pena esse cuidado, que eu acho que às vezes o pessoal do mundo do cavalo está um pouco alienado de entender realmente que tem gente que vai ver isso com maus olhos. Opa, tinha muita gente aí, o que está acontecendo? O pessoal não está sabendo, não está se cuidando? Como a gente está voltado a falar da questão do coronavírus, né, e os impactos que está havendo, né, nas diferentes áreas do meio equestre, acho que é um cuidado que vale a pena, mas Alberto me corrige. Não, você tá cobertíssima de razão, Júlia. Você está coberta de razão. Eu acho que até umas sugestões de conteúdo, né, no caso que ela mexe com o cavalo de salto, né? Você comentou. Isso, Agora é um momento muito legal, por exemplo, para você falar de rotina de treinamento de cavalo de salto nessa época, por exemplo. Né? Para evitar lesão, para evitar forçar demais. Qual é o planejamento que você está fazendo com o treinamento dos seus cavalos para a hora que as provas voltarem a acontecer e você não precisar acelerar de uma vez só o treinamento e arriscar uma lesão ou qualquer coisa assim, né? É um momento legal para a gente falar de responsabilidade, né? É um momento legal, e isso dentro da nossa história de cavalo, né? Responsabilidade com os cavalos. Agora é uma hora legal para a gente limpar quartinho de sela. Sei lá, tem um monte de coisa que a gente pode falar, né, que está ligado aos cavalos. E uma coisa muito legal que acho que a gente pode explorar é o lifestyle. Né? Isso é uma força que o cavalo tem que a gente pode explorar muito nesse momento. Claro que a gente não está falando da prova, que tem aglomeração de gente, né, como a Júlia falou muito bem. Mas aquela foto de você com o seu cavalo, sabe? Aquela coisa bem intimista. Né? Você e o seu cavalo na porta da cocheira, você e o seu cavalo na hora que você está dando um banho nele. Enfim, essas coisas, isso tende a ter uma repercussão legal. Né? Passa uma mensagem positiva, né? E lembra as pessoas, assim, cara, como era legal isso, né? Eu odiava dar banho em cavalo e agora eu estou sentindo falta de dar banho em cavalo. Né? A gente está revisitando muita coisa internamente falando, né?
Sim. E acho que isso é muito legal de explorar também. Ou às vezes, putz, antes eu não tinha tempo, porque eu tinha que sair correndo, ia para o trabalho e montava rapidinho e ia embora, agora eu tenho tempo. Que legal dar banho. Gostei, curti dar banho no meu cavalo, né? É isso mesmo. E falar desse jeito mesmo, tá? Descontraído, à vontade, não precisa ser nada muito engomadinho, formal, travado, não. Cara, fala como nós estamos conversando agora, aqui, informal, acessível para as pessoas, né? À vontade. As pessoas tendem a se vincular melhor com isso. Eu sou meio desbocada, eu tô me controlando, viu, Alberto? Por favor, à vontade. À vontade. Bom, vamos partir para a próxima. Marcos pergunta: é viável divulgar opiniões e resultados de seus clientes nas redes sociais? Ou acaba sendo uma Boa pergunta. maneira clichê de chamar outros clientes? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu, particularmente, aí eu tô falando Alberto pessoa, tá? Eu, particularmente, não gosto muito, tá? Porque, na verdade, a gente corre um risco grande, né? Quando a gente fica falando sobre isso, a gente corre um risco grande de falar somente sobre isso, né? Eu não sei se vocês têm essa impressão também, né? Quando a gente começa a falar disso, a gente passa a falar somente sobre isso porque é fácil para a gente falar sobre isso, né? A gente pega um negócio ali, tira um print da tela, postou e pronto, né? Mas é legal, mas não se for só isso que você fala na sua rede social, tá, Marcos? Isso é legal a gente deixar bem claro também, né? Deixa eu me lembrar agora de uma coisa que era legal comentar em relação a isso. Lembrei. Perfil de médico veterinário tem uma coisa engraçada. E, por favor, comentem embaixo se vocês concordam comigo ou não, tá? Às vezes o médico veterinário, ele posta uma foto de um raio-x. Ou ele posta uma foto de alguma coisa, de uma avaliação que ele está fazendo, alguma coisa assim. Eu não sou veterinário. O raio-x, para mim, não fala nada. Eu não entendo nada do que ele está vendo ali, né? E às vezes ele começa a postar, não, porque é uma lesão no tendão flexor distal, não sei, blá, 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 blá. Ele começa... Cara, para o público leigo, isso é legal para você conversar com outro veterinário, né? O outro veterinário vai se identificar com esse tipo de conteúdo. Mas não necessariamente o dono do Aras ele vai entender exatamente o que você está querendo dizer com aquilo, né? Então quer dizer que eu não tenho que postar isso? Não, você pode postar. Mas tenha um cuidado para você conseguir esmiuçar o que você está querendo mostrar ali. Para ficar uma linguagem acessível para as pessoas, né? Porque senão parece que é um veterinário conversando com o outro. Né? O que não tem problema nenhum, mas se o seu cliente final não é o veterinário, você não está conversando com o seu público. Ele não vai entender absolutamente nada, só vai achar... Absolutamente nada. Vai achar uma imagem exótica, né? Olha que exótico. Ele vai falar assim, que legal, mas ele já vai passar batido, porque ele não vai conseguir ver a lesão que tem ali no boleto e tal, porque o navicular, sabe, essas coisas, não vai conseguir. O ideal, assim, novamente, se eu falar besteira, você me corrige sempre, tá, Roberto? Você que é o dono do conhecimento aqui. Eu acho que o ideal sempre é vincular de alguma forma a emoção, né? Sem dúvida. Quanto mais emoção, mais a pessoa se sensibiliza com aquilo, retém aquela mensagem e aquilo faz parte de alguma coisa íntima, né? Toca alguma coisa pessoal. Perfeito. É isso que a gente busca, né? Criar uma emoção na pessoa, né? Criar uma emoção de uma maneira que ela tenha um certo comportamento, seja compartilhar, seja comentar, né? Mas se ela fez isso é porque a gente conseguiu tocar ela de alguma forma, a gente conseguiu gerar uma emoção nela de alguma forma, né? Esse é o grande objetivo. Maravilha. A Mariluce pergunta aqui se o post patrocinado procura os perfis. Se ele existe algum mecanismo automático? Tem. Dentro do Facebook existe uma plataforma chamada Facebook Business, né? É de lá que a gente constrói todas as estratégias de anúncio na rede social. E o que a gente consegue fazer lá? A gente consegue criar lá o que a gente chama de público semelhante, né? Ou seja, imagina que você tem uma lista de e-mails ou telefones dos seus clientes.
quando você cria a sua conta no Facebook, você coloca um e-mail e você coloca um telefone. Se o e-mail que você coloca e o telefone que você coloca for o mesmo que eu tenho na minha lista, eu consigo jogar essa lista dentro dessa plataforma, criar um público. A gente fala para o Facebook assim, Facebook, pega esse público aqui dessas pessoas e cria um público semelhante. Ele vai buscar na rede social um público semelhante a esse público que você já criou, né, que você já tem. E aí você pode fazer um anúncio para esse público semelhante. Então você vai falar, em teoria, com um público que tem um perfil semelhante a de quem já consome o que você faz, né, mas que ainda não conhece a sua página, né, ainda não conhece o seu conteúdo, ou enfim. Então você está falando com um público completamente novo, mas que tem um padrão de comportamento parecido com quem já é o seu cliente. Isso ajuda muito. Isso é uma baita estratégia. Isso é uma baita estratégia. Maravilhoso. A Clau, que entrou com outro perfil, ela está com um dos 20 perfis que ela tem agora. Antes de eu fazer essa pergunta, Alberto, eu queria saber se tudo bem a gente considerar as perguntas que chegaram até esse momento, porque senão a gente vai ter que ir para uma terceira live, eu acho. E aí acho que vai ficar demais. Vai ficar muito extenso. Então, todo mundo que mandou pergunta até agora a gente responde. E aí, quem tiver dúvida, né? Quem tiver alguma dúvida a mais, pode consultar direto o Alberto com o Mirante MKT, ou o perfil dele, enfim. Olha só, isso é publicitário, gente. Isso é um publicitário profissional. Siga lá, gente. Siga lá. Siga lá. Então a gente vamos organizar as perguntas que chegaram até agora e tentar responder todas. E aí quem tiver dúvida ainda, né, manda no direct pro Alberto, manda pro eQuestion que a gente repassa e a gente vai conversando. A Cláudia, então, que está com o 20º perfil, ela está perguntando aqui se o ideal é o dono ou alguém, o ideal é o dono ou contratar alguém para fazer o conteúdo. Olha, na verdade, as duas formas funcionam, né? A grande questão aqui é se o dono vai ter tempo de isso, né? Se ele vai conseguir dedicar um tempo de fato para fazer isso. A resposta que a gente tem na prática é que é muito difícil. Por quê? Porque normalmente, seja você um médico veterinário, dono de uma hípica, se você é um dono de uma escola de equitação, então, quer dizer, você é o cara que monta os cavalos, gerencia as cocheiras, dá aula, quer dizer, e como é que você... É difícil, a gente sabe que é difícil, né? Achar um tempo para fazer. Final de semana vai para a prova, volta, quer dizer, a rotina por si só, ela já é bastante corrida, né? Então, você pode ter uma terceira pessoa, e óbvio que isso vai ser feito um pouco que a quatro mãos, porque a gente não faz nada que o cliente não valide, né? A gente não faz nada de orelhada, né? A gente monta uma estratégia, aprova com o cliente, aí a gente monta todo o material e aprova com ele de novo. Aí a gente vai para as redes sociais, né? A gente vai postar. A gente valida sempre isso junto com o cliente. A grande vantagem é que o cliente não vai precisar se preocupar com isso. Ele pode focar no que ele realmente tem que focar, né? E deixar que a gente resolva esse problema sem problema nenhum. Ou seja, ele dá o tom e vocês complementam com conteúdo. É isso aí. A Equino Gestor pergunta, Beto, quais são suas perspectivas para o mercado de equinos em 2020 e 2021? Pergunta boa essa, hein? Gostei. Esse Diógenes é pesado. Aliás, quem não conhece, por favor, siga o Equino Gestor aí. O cara a plataforma que eles têm é sensacional para gestão de áreas, gestão de centro equestre. Os caras são diferentes. Sigam os caras aí. Vamos lá. Enfim. Para mim, o que eu acho? Eu acho que é um momento muito bom de peneiração. O mercado vai passar por uma peneira muito grande. Vai ficar os sérios, os comprometidos, né? Vai ficar os realmente profissionais. Né? Isso serve também para quem não é o profissional do mercado, mas que é um criador de cavalos, né? Que ele vai precisar mexer na criação dele de alguma forma, que alguma coisa vai acontecer nesse sentido. Se ele tirava
30 potros por ano, ele vai tirar 8. Tudo bem, ele não vai parar de criar, mas ele vai enxugar, né? Então, a resposta dessa enxugada que ele deu agora vai ser daqui a 3 ou 4 anos, né? Não vai ser o ano que vem ainda. Isso vai ser um pouquinho mais para frente. Mas eu vejo com bons olhos. Eu vejo com bons olhos, tá? Eu acho que o mercado ele já veio numa crescente nos últimos anos, pequena, tímida, não era nada de outro mundo, mas ela já vinha melhorando, tá? Muito em virtude das pessoas buscando mais relação com a natureza, com qualidade de vida, né? E isso o cavalo está muito inserido dentro desse contexto. A gente tem um perfil do novo entrante no mercado, que é aquele cara que está entrando no mercado de 5 anos para cá. Ele não é o de família, de tradição dentro do cavalo, nem nada disso. Ele é o cara que há 5, 6 anos ele podia ter uma moto, mas ele escolheu comprar um cavalo. Entendeu? E esse cara, esse novo entrante, ele tem muita dúvida, ele tem muita incerteza, ele tem muito medo, ele tem muita coisa. E tudo isso são demandas que podem ser atendidas pelas empresas do segmento. Seja você um médico veterinário, um professor, um instrutor de equitação, um criador, enfim, né? Se você esse tipo de sutileza, né, vai fazer muito sentido para quem começar a se posicionar para isso desde já, tá? Se você já começar a posicionar o seu negócio para atender esse público, você tende a ter sucesso lá na frente. Se tiver que arriscar, até uma informação legal, que a conversa é informal, tá? Isso não tem dado técnico nem nada disso, é conversa de amigo. Eu aposto numa crescente para os próximos anos do manga larga paulista e de cavalos de pelagens exóticas, de pelagens diferentes, né? O Pampa, o Paint Horse, o Appaloosa, nos próximos anos. Porque a gente está falando desse perfil do novo entrante no mercado, né? E dentro desse perfil, a pelagem fala muito para essas pessoas, né? Ela tem aquela coisa, né, do cavalo que tem a pelagem, que ele olhou para mim diferente, por aí vai. E o manga larga, ele tem vindo já há alguns anos numa crescente na aptidão principal dele, que é o cavalo de sela, de temperamento bom, um cavalo muito bonito, né? E isso também vai falar muito forte com esse novo entrante no mercado, né? Que é esse cavalo bonito, do andar cômodo, tranquilo para fazer as cavalgadas, tranquilo, e isso vai movimentar muito o mercado do cavalo manga larga. Isso eu não estou falando de pista, tá? Não estou falando de competição, eu estou falando do usuário do cavalo. Estou falando daquelas pessoas que compram o cavalo como o destino final. Então eu aposto numa crescente para essas raças para o futuro. As consolidadas vão continuar grandes, fortes, pujantes, da maneira como sempre foram. Mas essas eu acredito que eles vão entrar numa crescente nos próximos anos aí. Resposta de quem sabe, hein? Resposta de mestre. Eu tive que colocar o celular para carregar. Você está me ouvindo bem, Beto? Perfeito. Tá perfeito? Perfeito. Eu tive que tirar perfeito, o fone sim. aqui porque estava acabando a bateria. Bom, próxima pergunta. O Thiago, ele pergunta qual a melhor estratégia para o Story no Instagram. Boa, Thiagão. Boa. Thiago, é muito legal nos stories, ela tende a performar melhor quando é você aparecendo no vídeo, tá? Quando a pessoa pega o telefoninho e bota na cara ali e, como diz no interior, na sertaneja, né? Que você pega papapá, sabe? Né? Lembra que no final das contas são pessoas falando com pessoas, mesmo que seja uma empresa, né? É muito, lógico, na rede social da Mirante mesmo, tem muito post, tem muita coisa lá, que não sou eu aparecendo propriamente dito. Mas sempre que eu posso, eu apareço lá para falar, né? E isso tem uma repercussão melhor com as pessoas, porque é uma pessoa aparecendo, né? Não é tão frio quanto uma foto, né? Então isso ajuda bastante. Bacana. Aqui o Dom Herculano pergunta para a marca, promover eventos ajuda bem? Muito. Não sei se eventos presenciais ou online, mas de qualquer forma ajuda muito, né? Principalmente para você conseguir filtrar dentro desse público quem pode ser o seu cliente em potencial, né?
Então a gente consegue, e a gente sempre tem a oportunidade nos eventos de mostrar o seu melhor, né? Seja o trabalho que você realiza, ou os cavalos que você cria, enfim, não sei qual é a atividade dele, mas eventos funcionam muito, funcionam bastante. Bacana. A Mariluce, ela tinha feito uma pergunta, ela complementa aqui, tem cliente que fala que a publicidade não é o momento para publicidade. O que você acha sobre isso? Esse é o mantra eterno dos clientes. Isso entra pandemia e sai pandemia, a resposta é sempre essa. Essa não muda muito, não. O que eu sempre digo nesse tipo de coisa? Cara, tem uma citação muito antiga, que na verdade eu não vou lembrar de quem é, que eles falam assim, que ele fala assim, acho que foi de Henry Ford. Acho. Depois eu posso até pesquisar e colocar no Face, no Insta da Mirante. Se eu tiver $1, eu vou investir esse $1 em publicidade, né? Porque a grande maioria dos clientes estão começando a entender que publicidade, ela não é ela é um investimento, não é um gasto, né? A gente está num processo de mudança com isso, né? Os clientes estão começando a entender isso. É um processo. Muita gente ainda tem essa... Mas isso nada mais é do que a gente chama de uma técnica de negociação de ancoragem, né? É quando você está ancorando que você não quer muito, né? Então isso automaticamente já faz você que está vendendo abaixar preço, já faz você querer facilitar as coisas para chegar num resultado, né? Mas ele, com certeza, se ele falou isso, ele sabe da importância que tem. Ele só está querendo negociar de uma maneira diferente aí para conseguir alguma vantagem na negociação. Isso é técnica de negociação puríssima. Vai por mim, Mário. Hoje é mais do que nunca, acho que é essencial, né, Alberto? Assim, Sem dúvida. Não é perfumaria, não é um item de perfumaria, não, é essencial. Eu sempre digo nos começos das palestras e tal, que marketing vem duas coisas na cabeça das pessoas, né? A primeira é que é caro, né? Marketing é para Coca-Cola, a Coca-Cola pode gastar dinheiro com marketing, né? Como se eles fizessem alguma coisa para gastar dinheiro, né? Que não fosse um investimento, né? Mas as pessoas, isso aí é só para empresa grande, para mim não dá, isso é uma coisa. E outra coisa é que marketing é sinônimo de picareta. Né? Você conhece fulano de tal? Ih, fulano é mau marqueteiro, né? Quase que um enganador, né? A gente tem muito isso dentro do cavalo, a gente escuta sempre isso, né? E aí eu falo assim, o meu objetivo é mostrar que não é nem uma coisa e nem outra. Marketing é uma coisa séria, traz resultado, funciona, tá? E também não é enganação, né? Não é você vender alguma coisa para alguém que não precisa. Muito pelo contrário, nosso papel é solucionar problemas. Claro. O nosso papel é bem diferente disso. E é um trabalho que está respaldado por inúmeros relatórios e métricas, muito, ou seja, não tem como escapar do compromisso de mostrar resultado, né? Não é embromation. Foi-se o tempo do achismo, né? Eu achava que isso ia funcionar. Não, agora a gente tem dado ali preto no branco que norteia, né, a estratégia que a gente define. Bom, o papo está muito bom. A gente podia continuar horas aqui, que as perguntas estão ótimas também, mas a gente está caminhando já para 2 horas de live. Acho que o Roberto, coitado, tá com fome, deve estar começando a ficar com sono. Não liga, não. Aqui eu aguento o peso da mala, Julia. Bom. Bom, de qualquer jeito, a gente vai para a nossa última pergunta. Tá legal. Vila dos Cavalos mandou aqui, se você acha que concursos presenciais, mesmo com o controle do Covid, vai ser algo do passado. O negócio vai mudar? Não. Vai se mudar para online mesmo? Não, acho que não. Em especial no cavalo, porque a prática, para quem se profissionaliza no cavalo, ela é insubstituível, né? Tem muita coisa que você pode fazer online, né? Uma introdução, por exemplo, você pode dar uma introdução sobre equitação online, mas no final das contas, meu amigo, o cara vai precisar ir lá e montar na cela, não tem muito o que fazer, né? Agora, eu acho que isso faz valorizar o presencial. A minha opinião é exatamente o contrário disso, né? Porque o conteúdo que pode ser online, a pessoa vai ter acesso. Mas vai surgir um monte de dúvida, vai surgir um monte de questionamento, vai surgir um monte de coisa que só o presencial vai resolver, né?
Então, na minha opinião, vai acontecer o contrário. O presencial vai ser valorizado porque as dúvidas básicas do online vai resolver. Né? Isso vai aumentar a responsabilidade do prático. Né? Você vai precisar ter um conteúdo de mais qualidade, uma aula de maior qualidade na prática. Né? Mas vai valorizar a prática. As pessoas vão ter mais vontade de ir para a prática no termo menor e vão até com mais embasamento. Né? Do que a pessoa chegar muito crua na prática também, ela acaba não aproveitando muito. Né? Mas se ela já pega uma base online, na hora que ela vai para a prática, o aproveitamento é outro. Né? Então, eu acho que é complementar. Uma coisa vai complementar a outra. Complementar e ainda com uma certa coerência, né? Assim, das identidades. Perfeito. Né? A minha identidade Sim, pessoal, sim, presencial é essa, e eu reflito sim. nisso na virtual, que também reflete, ou seja, um reflete a do outro, para que as duas cheguem numa mesma imagem, né? Esse é o grande Exatamente. desafio, né? Esse é o nosso Esse, grande esse, é desafio. o, esse é o angu de caroço. É esse mesmo. É isso aí. Bom, nem tenho que comentar e não tenho nem como agradecer essa aula que você deu pra gente, Alberto. Que Imagina. generosidade compartilhar esse conhecimento todo. Acho que isso sim está coerente com o que a gente estava buscando e Que graças bom. a sua fala, a esse espaço de doação que você teve aqui com a gente, todos nós conseguimos ouvir e aprender muito com você de uma forma que enriquece quem está passando por qualquer dificuldade nesse tempo de coronavírus e de isolamento e sentindo todos os reflexos disso. Então, muito obrigada em nome de todo mundo que está aqui te assistindo. Acho que todo mundo está grato. Já vi vários obrigados aqui, agradecimentos, aula, mestre, muito, muito, muito bom mesmo. E é isso. Fica nosso agradecimento e a nossa live aqui registrada. O pessoal pode assistir depois, tem 24 horas para assistir. Eu não aprendi como fazer ela ficar permanente, mas acho que o Alberto vai me dar umas dicas depois, né, Alberto? Com certeza, com certeza. E na quarta-feira a gente tem a última live, e fechando aí com chave de ouro com a Cláudia Lechonsky. A gente vai falar sobre bem-estar do cavalo atleta, também contextualizado na história do coronavírus, do Covid, e como é que a gente vai criar formas criativas de superar esse momento. Assunto super, super pertinente, super coerente. E a Cláudia, eu sou suspeitíssimo para falar da Cláudia. Suspeitíssimo. Ela é diferente de tudo que tem. Cláudia é mestre mesmo. Ela é mestre. Bom, a Karina, é Karina, né? Não sei, deve ser Karina, porque a Cláudia Dantes pergunta se é a última. Por enquanto é a última. A agenda fica aí É a aberta. Carla, é a Carla. Carla, desculpa, Carla. Carla. Por enquanto é a última. A gente pode abrir novas falas, a gente não quer se repetir. Então, a ideia é cada profissional da sua área falar sobre o seu conhecimento e contextualizar um pouquinho nesse período. Então, a gente, se for diversificado, se houver interesse de alguém conversar com a gente, abrir esse espaço aqui, a gente está à disposição. Você, Carla, então a gente vai conversar depois. Bom, mais uma Tá vez, ótimo. Alberto, obrigada. Um prazer enorme, viu? Todo meu. Pessoal, obrigado por todo mundo que participou aí das 2 horas de live, 2 horas de bate-papo aí. Eu fiquei super feliz com a participação de vocês. Muita pergunta. Né? Legal saber que as pessoas estão interessadas nisso, estão preocupadas com essa informação, porque isso realmente faz diferença na construção dos negócios. Tá? Estou super à disposição de vocês. Eu já mostrei aqui a plaquinha. Sigam a página da Mirante. Sempre tem conteúdo lá. Eu posto muito vídeo, muita coisa, muita dica prática. Né? A minha ideia é levar conteúdo prático mesmo, coisa que você pode pegar agora e aplicar na sua rotina, no seu negócio. Enfim, a gente está aqui para somar, para ajudar. E quem precisar de alguma coisa, a gente está super à disposição aqui sempre. Acompanhem a próxima live da Cláudia, porque a Cláudia é um show à parte. E toda vez que ela fala, que eu tenho oportunidade de escutar, eu paro o que eu estou fazendo para ouvir, porque a vivência que ela tem, a cancha que ela tem é diferente. Tá? Vou aproveitar então para a gente fazer um último convite para vocês. Na quarta-feira, eu vou fazer uma live na página da Mirante com o Vinícius Moreira, que é um zootecnista e domador de cavalos. Tem um centro equestre em Curitiba, no Paraná. Tá?
ele trabalha muito forte com cavalo de salto e outras modalidades também. E a gente vai falar muito sobre gestão de centro equestre, a gente fala muito das demandas do mercado, como é que ele se posiciona. Vai ser um papo muito legal também, de uma área um pouco diferente, né, que é a do domador. Então vai ser um papo muito legal aí, todo mundo mega convidado para participar com a gente. Júlia, brigadão pelo espaço aí, foi um prazer participar com vocês. Contem sempre comigo, se vocês quiserem falar de qualquer tema, outras coisas relacionadas a negócio por aí, para a gente vai ser um baita prazer. Tá bom? Também foi Muito um grande obrigado. prazer. Muito obrigada, gente. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.